Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, para o nosso primeiro encontro nesse domingo do mês de dezembro, em que certamente você deve estar planejando alguma coisa para as festividades, para a noite de Natal, para ver pessoas, para abraçar, para colocar algumas coisas em dia, ou simplesmente para viajar. Mas isso não está sendo possível para algumas criaturas que nunca imaginaram que poderiam passar o Natal e Ano Novo no Chilindró. Por mais que as instalações sejam diferentes das que os presos comuns são submetidos, mas ninguém gosta de ficar levando um peru, um panetone, numa marmitinha para o seu ente querido passar uma noite de Natal solitariamente, né? Pois é, isso está acontecendo com o general Braga Neto e isso está amedrontando, está apavorando tantas criaturas que começam a brotar, né, algumas viúvas que estão apenas de forma histérica, esbravejando nas redes sociais, e dentre essas viúvas, uma que é do sexo masculino, que é a figura do inelegível, que está pressentindo que cada vez mais ele está ficando longe de muitos natais e muitos anos novos. Vou conversar com vocês sobre a reação de algumas criaturas e, do ponto de vista jurídico, o que é que está acontecendo? Porque tem muita dúvida aí, mas são situações fáceis de serem compreendidas. Antes de entrarmos aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, se puder. Venha também para o nosso clube de membros. Lembrando que hoje é o último dia, nesse domingo, para você votar no seu Portal do José, no nosso Portal do José, como nosso canal predileto aqui nas redes sociais para a premiação do IBEST, tá legal? Vou deixar o link aqui na descrição e vamos seguir em frente. Gente, ontem eu comentei com vocês que a figura do inelegível é absolutamente acovardada, não disse absolutamente nada, não tinha dito nada. Porque quando uma situação muito flagrante de injustiça, de violência, de uma situação absolutamente fora da razoabilidade, qualquer pessoa que tem um pinguinho de dignidade protesta, independente do tipo de eventual sanção que poderia sofrer. Mas quando a criatura é criminosa, quando é bandida, quando ela sabe que a figura que foi presa sabe também muitas coisas que podem comprometê-la, aí o comportamento fica completamente casuístico. E qual foi a publicação que o inelegível fez ontem? Ele protestou, ele xingou, ele esbravejou, ele bradou aos quatro ventos algum tipo de ilegalidade? Absolutamente nada. Se ateve aqui a uma questão meramente técnica, que também não é. Vou explicar para vocês. Escreveu ele: a prisão do general. Há mais de 10 dias, o inquérito foi concluído pela Polícia Federal, indiciando 37 pessoas e encaminhando ao MP. Ele esqueceu de falar o seguinte, indiciando 37 pessoas, inclusive este criminoso que vos fala, esse chefe da Orcrim que vos fala. Bom, como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Jair Bolsonaro. Olha só, a ignorância é um patrimônio, né, gigantesco da extrema-direita aqui em nosso país. E as pessoas que seguiram sempre essa figura do apedeuta-mor da nação, como nós todos sabemos, o apedeuta é aquele ignorante profundo. O que é que essas pessoas podem produzir de alguma coisa no campo da racionalidade? É muito importante que se saiba que, uma vez o inquérito encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, isso não significa que as atividades policiais cessaram, não. Elas podem continuar e devem continuar, sobretudo com o volume de pessoas envolvidas, porque uma vez o inquérito chegando ao Procurador-Geral da República, ele pode determinar mais algum tipo de coleta de informação, até a propositura da ação penal, que é o ato, o disparo da ação penal, que vai valer mesmo, que vai ter ali o contraditório, a ampla defesa, os réus vão poder se manifestar. Até lá, a Polícia Federal pode continuar a colher mais informações e tomar algumas precauções, monitorando os indiciados, para que não haja nenhum tipo de perversão em tudo aquilo que eles já construíram enquanto indícios, enquanto provas. Porque senão é o seguinte,
Conclui o inquérito, manda aí, os caras começam a alterar uma série de situações, começam a destruir provas, começam a constranger pessoas, para que, quando for processada a ação penal, essas figuras já estejam absolutamente contaminadas pela ação dessas criaturas. Não é por outra razão que o ministro Alexandre de Moraes determinou que essas pessoas se mantivessem isoladas, sem comunicação, para não haver nenhum tipo de combinação que pudesse ou que possa alterar o curso da ação penal. Só que o inelegível está fingindo que não sabe disso. Eu estou dizendo que ele está fingindo porque os advogados dele informaram para ele que a Polícia Federal pode prosseguir ainda nas apurações de tudo aquilo que esses criminosos eventualmente puderem fazer. E por isso que o general Braga Neto, como sendo as figuras ali, um dos expoentes dessa tentativa de golpe que aconteceu aqui no Brasil, é que ele tem capacidade, tem capilaridade de alterar o curso de uma série de situações. Por essa razão, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, ele anuiu com as indicações da Polícia Federal e determinou ali que a medida correta seria a prisão do chefe, de um dos chefes desse braço dessa Orcrim. Portanto, é um argumento, é um chororô de quem está pensando seriamente como serão os próximos natais daqui a pouquinho. O editorial hoje do Estadão colocou o seguinte título: Um general 4 estrelas na cadeia. Seja qual for o destino penal do general Braga Neto, sua prisão preventiva mostra a extensão da vergonha que o bolsonarismo causou às Forças Armadas. Gente, eu sempre comentei aqui com vocês que o Bolsonaro ele conseguiu reunir a escória, o resto, o que de pior existe e existia em cada segmento da sociedade brasileira. Vocês podem olhar, gente, é um negócio impressionante. Ele conseguiu o pior dentro do agronegócio, o pior dentro das religiões, o pior dentro das Forças Armadas, o pior dentro da classe artística, pessoas absolutamente alienadas, pessoas que reforçam todo esse discurso hipócrita que essa gente fez aí durante esse período que eles estiveram no poder, e por aí vai, dentro da classe política, dentro da classe empresarial, dentro de classes sociais, de trabalhadores, de caminhoneiros, enfim, de todo tipo de pessoas, dentro da polícia militar, das polícias, dentro da área da academia, da medicina, da ciência. Foi um negócio impressionante. Só gente que perdeu o pudor, perdeu a vergonha de se apresentar sem vergonha. É a ignorância, a ostentação, é o mau caratismo, a ostentação, né? Então, o jornal hoje apenas salienta isso, que o general ele está envergonhando aquilo que, de um certo modo, estava se mantendo longe do patamar da vergonha desde que a ditadura militar no nosso país cedeu lugar à nova república, a república que foi duramente reconstruída aqui no nosso país a duras penas e que precisa melhorar muitas coisas ainda, né? O general preso fez gerar uma série de viúvas. Uma delas é essa senhora aqui que tem esse canal, que ela ainda pensa que é adolescente. Gente, eu não gosto de fazer nenhum tipo de ataque pessoal às pessoas. Só que as pessoas vêm para o debate político e se apresentam de uma forma infantiloide, como uma ferramenta de convencer pessoas do que ela está falando tem uma certa pureza, tem uma certa lógica, um certo desprendimento. Isso tem que ser desmascarado também. A criatura veio com essa aqui dentro de tantas bobagens que foram ditas. Vamos lá. Não ser preso. Não, mentira, esse diálogo aconteceu só na minha cabeça, porque não existe num Estado democrático de direito esse negócio de delata-se não te prendo. Esse seria o pau de arara do século XXI e a gente sabe que não pode fazer essas coisas, né? Eu acho interessante ela falar em pau de arara do século XXI. A senhora tem noção onde é que esse instrumento de tortura foi praticado? Foi exatamente no regime que o seu inspirador defendeu aqui no nosso país. Era isso que eles queriam fazer com pessoas como eu, as pessoas que estão assistindo aqui no nosso portal. Então, senhora, se informe mais, largue de ser hipócrita e ignorante, para dizer o mínimo, né? Continuemos aqui. Mas, enfim, Braga Neto teria perguntado para o Cid qual foi o teor da sua delação premiada, porque provavelmente ele queria obstruir a justiça. Sendo o general Braga Neto um cara malvadão, que não roubou, não matou, não quebrou estatais, não endividou trabalhadores em fundos de... Não, ele só queria destruir a democracia para que fossem muitas pessoas mortas, além de apoiar um regime que, durante a pandemia, matou mais de 750 mil pessoas. Para bancar corrupção, mas que teria perguntado para o Cid sobre sua delação
esteja preso. E esse contexto extremamente babaca faz parte da narrativa. Ela acha que alguém que está indiciado, que é apontado como chefe ou um braço de um Morcrim, constranger testemunhas, tentar saber informações de uma delação premiada, que estava proibida por uma determinação judicial, que isso é um ato inocente. Só que a senhora deve ter uma ignorância abissal ou um mau caratismo idem. Me desculpe, gente, porque quando eu vejo esse tipo de publicação aqui, ó, nem na ditadura, nem na dita ditadura, Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas a ser preso. Senhora, vai estudar um pouquinho, tá? Porque na época da ditadura aqui no nosso país, talvez o setor que tenha sido mais atingido de uma forma mais visceral, mais violenta, mais absurda, foi exatamente o setor das Forças Armadas. Os militares nacionalistas, aqueles que perceberam o que estava acontecendo, aqueles que tentaram se insurgir contra o golpe. Se vocês olharem aqui essa matéria da BBC News, que revela para a gente que a história dos 6.500 membros das Forças Armadas perseguidos pela ditadura militar. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse senhor aqui, que o nome dele não é lembrado nunca, né? Mas ele deveria ser considerado aqui um dos heróis da pátria. Me refiro aqui ao então tenente-coronel Rui Moreira Lima. Vou dizer, só ler esse parágrafo aqui dessa matéria. Piloto de caça do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, o então tenente Rui Moreira Lima, do Rio, participou de 94 missões na Itália entre novembro de 1944 e maio de 1945, como membro da Força Expedicionária Brasileira. Mas a artilharia dos aviões nazistas não foi o único ataque que precisou enfrentar em sua carreira a serviço da Aeronáutica Brasileira. Mesmo sendo um condecorado membro das Forças Armadas, tendo voltado ao Brasil como herói de guerra, escrito um livro sobre a atuação brasileira na Segunda Guerra e mais tarde tendo se tornado brigadeiro, Moreira Lima foi perseguido, preso e torturado pelo governo durante a ditadura militar. Nos anos 50 do AI-5, etc, etc, etc. Aí tem esse ponto aqui que mostra o que aconteceu também com a família dele. Ele já trabalhava na iniciativa privada nos anos de 1970, quando seu filho, Pedro, foi sequestrado pelos agentes da repressão. Meu filho ficou apavorado, tinha 20 anos, contou Moreira Lima, em um depoimento emocionado à Comissão da Verdade em 2012, quando tinha 93 anos. No ano seguinte, ele faleceu. Então, isso foi o que aconteceu nas Forças Armadas, e essa matéria aqui tem várias, aqui tem uma foto dele aqui, né? Rui Moreira Lima, enquanto piloto da Força Aérea Brasileira, da FAB, e que lutou contra os nazistas. Esse lutou mesmo, isso não foi o Braga Neto, não foi o Bolsonaro, não foi essa corja de golpistas que batem no peito porque tem uma farda e sempre se acharam acima da sociedade, quando na verdade eles fazem parte da sociedade, mas enquanto servidores da sociedade brasileira. Então, gente, tem muitos heróis brasileiros foram torturados por esse regime. Tem vários aqui, ó, Brigadeiro Teixeira, que teve a sua casa incendiada, os filhos presos, está aqui. O Brigadeiro Francisco Teixeira. A matéria é muito interessante, vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo para vocês. E para finalizar, o chilique aqui de mais uma viva, a senhora Bia Kisses, né, que falou coisas como essa aqui. O povo fala, pode ser levado a sério. Desculpa, eu não vou levar a sério, porque eu sou uma pessoa séria, eu tenho uma formação acadêmica séria, eu sou uma parlamentar séria, então eu não vou... Olha, há controvérsias e há controvérsias. Entrando em conversa de maluco, tá? Minuta apócrifa que fala em golpe, conversa de WhatsApp, igual aqueles empresários que foram presos, que fizeram um joinha... todo esse... Olha, ela está dizendo que não gosta de falar, que seria conversa de maluco, né? Tem uma coisa muito interessante no campo da psiquiatria, que normalmente os malucos, eles acham que os outros é que são malucos, né? E a criatura aqui, ela fala, né? Uma minuta de golpe apócrifa. Por acaso, a senhora conhece algum golpista que escreva um tratado terrorista, um tratado golpista e coloque ali nome, CPF e endereço? Então a senhora largue de ser uma pessoa, uma lontra, né? Com todo respeito a esses animaizinhos, mas a lontra é um bicho que chia, é um bicho que assovia, um bicho que fica muito nervoso quando acontece alguma coisa ali, quando ele não consegue pegar uma presa e tal. Então a senhora largue de ser uma lontra, uma viúva descarada vindo para as redes sociais apenas para beijar sem nenhum conteúdo
jurídico, porque a senhora só esbravejou. A senhora não disse onde é que está o problema da prisão do general Braga Neto. Portanto, o chororô não vai adiantar nada. Certamente a senhora deve estar com o Natalzinho bem preocupado, né? Porque a senhora também está como uma figura aí que uma hora a fila vai chegar até a senhora. A senhora fez muitas coisas no verão passado. Gente, eu fico por aqui. Tenha um ótimo domingo. Mais tarde a gente volta. Tchau!